Visão detalhada da AWS, o conceito de virtualização. Se tem um conceito em computação em nuvem que a gente vai ter que saber de cor e salteado, é esse aqui, o conceito de virtualização, tá bom? Então, quando a gente fala em virtualização, né, quais são os conceitos básicos que a gente tem que ter em mente? Que primeiramente é a base da computação em nuvem. Tudo que a gente fala, faz, projeta, discute é sempre baseado em recursos que são meramente virtuais. É claro que existe o servidor físico por trás disso, mas todas as vezes que nós estamos nos referindo a recursos de computação em nuvem, a gente está falando de virtualização, tá? Mas o que é virtualizar, né? Virtualizar é emular computadores dentro dos outros, é o chamado conceito de máquina virtual, né? É o processo aí, é um processo de gerenciamento, né, via software. Então essa virtualização ela acontece dentro de softwares. Então você tem o servidor instalado lá, um software, e esse software quem faz esse gerenciamento em um único hardware. Então você tem um servidor físico e esse servidor físico tem um software nele que faz essa emulação ou virtualização, ok? As principais características e vantagens de uma virtualização, em primeiro lugar, é o isolamento. Então dentro de um servidor você pode ter vários outros servidores virtuais rodando e cada um deles roda de uma maneira totalmente isolada. Você pode fazer o escalonamento desses recursos, isso é, você pode aumentar o número de máquinas virtuais, diminuir o número de máquinas virtuais, porque elas são virtuais, elas não são físicas. Você não tem o custo de aquisição, o custo de instalação, o custo de gerenciamento de um outro servidor físico quando você precisa fazer o escalonamento. Na questão da segurança, né, você tem um servidor físico e vários virtuais. A partir do momento que você faz a segurança do físico, você aí por tabela está oferecendo uma segurança para as máquinas virtuais também. Claro que não é uma segurança total, porque cada máquina virtual pode ter as suas próprias seguranças, mas isso já é um grande passo aí para um ambiente mais seguro e mais escalável e isolado. E também a questão do preço, né? Quando você tem um servidor que não é virtualizado, muitas vezes ele é subutilizado, né? Então você tem um servidor lá com uma configuração, um determinado processador, uma determinada memória, e esse servidor não vai ser sempre utilizado com certeza absoluta. Talvez ele chegue aí numa utilização de 60%, 70% por alguns períodos do dia, mas na maioria do tempo ele vai ficar ocioso. E quando você paga por uma máquina para ficar ociosa, você está perdendo dinheiro. E quando você faz a virtualização, você tem certeza absoluta que as máquinas virtuais estão sendo utilizadas de uma maneira mais próxima da realidade, você acaba gastando menos. A gente vai ver isso ao longo do curso, tá bom? Como é a estrutura de um servidor não virtualizado, isso é, fora do cloud, como que as coisas funcionam, tá? Então nós temos aqui um servidor físico sem virtualização, nós temos a camada dos softwares, onde eles rodam, que estão dentro de um sistema operacional. Esse aqui é o exemplo de uma arquitetura x86, que é a arquitetura mais comum, e aí na linha de baixo nós temos a CPU, a rede, memória e o disco. Então você tem a camada mais externa, que é a camada de hardware, camada física, que compõe a arquitetura. Dentro dessa camada física você tem o sistema operacional, e dentro do sistema operacional você tem softwares. Isso significa que eu tenho somente um servidor, não tenho nada virtualizado aqui. E é aí que eu falei para vocês que essa questão aí da ociosidade da máquina influencia muito, porque se não está tendo uso, a máquina vai ficar parada. Como que a gente traça uma linha, né, do que é esse servidor sem virtualização, né? Então é um sistema operacional por máquina, né? Os recursos ficam subutilizados, como eu disse. Você não tem isolamento, isso é, se algum software está rodando nesse servidor, ele tem algum tipo de uso incorreto ou uso demasiado de memória, CPU, ele vai impactar na performance de todos os outros softwares. Quando a gente está usando o nosso computador, por exemplo, de repente você abre um software aí mais pesado, uma edição de vídeo, de edição de imagem, e com certeza absoluta, né, os seus outros softwares vão ficar mais lentos, você vai ter mais dificuldade, por exemplo, de navegar na internet enquanto você renderiza um vídeo. Por exemplo, essa aula, ao renderizar
renderizar, eu mal consigo usar meu computador porque a CPU está sendo utilizada quase que 100% para renderizar o vídeo e não tem esse isolamento, né? Porque é uma CPU só. Imagina isso no ambiente corporativo com vários clientes dentro do mesmo servidor e tem um cliente usando demais e outro usando de menos. O cliente que usa demais acaba impactando negativamente na performance de outros clientes, tá bom? A questão também do single point of failure, então isso é um ponto só de falha se aquele servidor, aquele sistema operacional, aquele servidor der pau, fica tudo fora do ar. Então, se você tem 50 clientes dentro desse servidor, você tem algum tipo de problema lógico, todos os serviços, né, e todos os clientes vão ficar fora do ar junto com todo mundo. Por exemplo, esse cliente que usa demais, ele causou um problema lá de estouro de memória, por exemplo, algum tipo de travamento do sistema operacional, não há nenhum tipo de isolamento, é o que a gente chama de single point of failure, quer dizer, um ponto só que falha e falha todo mundo junto. Isso é muito negativo na questão de como projetar sistemas, tá? E aí, como que a gente traz isso para nossa realidade cloud aqui, nós como arquitetos, SysOps, developers e o Cloud Practitioner, todo mundo tem que ter essa mesma linha de raciocínio de o porquê utilizar cloud. Então, da próxima vez que alguém te perguntar por que você está estudando cloud ou por que você deve usar cloud, aqui está um comparativo para você de uma estrutura virtualizada. Então, dentro aí da nossa infraestrutura x86, na parte de baixo nós temos a CPU, placa de rede, a memória e o disco. Esses são, eu me refiro aos hardwares mesmo, tá? De uma máquina comum. E aí dentro da sua infraestrutura x86, que é a mais utilizada, você tem o software que faz essa camada de virtualização e o nome dele é Hypervisor. Esse nome bonito é um software que faz essa virtualização e cria submáquinas dentro da própria máquina ou máquinas virtuais, como você queira chamar. E aí a gente tem essa divisão aí, né? Do lado esquerdo e do lado direito são espelhados, né? Cada quadrado desse tem a sua própria CPU, a sua própria placa de rede, a sua própria memória, o seu próprio disco, e você tem o sistema operacional em si, e aí você tem os softwares que rodam dentro dele. Por exemplo, aqui eu poderia facilmente ter Linux e Windows rodando no mesmo servidor, porque o Hypervisor vai conseguir fazer esse gerenciamento para mim. Ali na parte dentro de cada quadrado você tem a CPU, né? Por exemplo, que é uma CPU virtualizada, então ela pode ter uma certa configuração diferente da configuração da nossa máquina da direita. Isso são os virtual appliances que a gente fala, né? São as placas de rede virtuais que são criadas dentro de cada máquina, tá bom? Então você tem essa arquitetura separada, então caso o lado direito, por exemplo, tenha algum problema, você consegue fazer algum tipo de manutenção só no lado direito e o cliente do lado esquerdo não sente absolutamente nada. Talvez você pode estar me falando, beleza, Guilherme, eu entendi o isolamento, mas e se a máquina inteira der pau, né? Se a placa de rede, por exemplo, mesmo der pau, a máquina física? Aí não tem jeito, tá bom? Aí realmente vai todo mundo parar. Mas pensando num cenário onde a máquina em si não está com problema e quem está causando os problemas são os clientes em si, aí você tem esse ganho do isolamento do ambiente virtual, tá bom? E aí o resumo é o seguinte, você tem numa virtualização várias submáquinas independentes entre si, como eu disse, você pode ter sistemas operacionais diferentes, configurações diferentes para cada uma delas. O Hypervisor cuida dessa separação e isolamento, então esse Hypervisor é realmente algo muito poderoso, um software de extrema complexidade, mas que faz o trabalho muito bem feito, e isso é uma tecnologia não tão nova, mas que hoje no cloud está consolidada, tá bom? A melhor utilização dos recursos do hardware, isso é, uma máquina grande, superdimensionada, vai conseguir ser utilizada por mais clientes, mais pessoas, então você está otimizando aquele investimento que você fez no hardware. É claro que nesse caso, quem mais ganha com isso é a própria AWS, mas a gente também se beneficia de ter acesso a diferentes tipos de instâncias ou máquinas virtuais com um clique, né? A gente não precisa fazer o provisionamento desses hardwares. Também consigo falar, né, a questão aí dos vários sistemas operacionais. Então eu posso rodar Linux, Windows ou qualquer outro sistema operacional, independente se eu preciso formatar a máquina, instalar tudo do zero. O Hypervisor cria essa camada para que a gente consiga rodar todos os nossos softwares e sistemas em cima dele e não diretamente na máquina.
tá? A questão do hypervisor, né, falando aqui da nossa realidade da AWS. Como eu disse, ele é o gerenciador de máquinas virtuais. Toda vez que você ouvir falar ou ler sobre hypervisor, é isso, tá? Nada além disso, a gente não precisa saber nada além disso, né? Ele é responsável pelo isolamento, segurança e estabilidade. E aí no conceito da AWS, o que a gente precisa saber para a prova de certificação? Isso vale para todas, tá? Em primeiro lugar, a Amazon lançou um novo hypervisor, quer dizer, eles criaram um software que faz esse gerenciamento que eu mostrei para vocês, chamado de Nitro, né? Então é a nova tecnologia da Amazon. Eles estão gradualmente colocando isso disponível lá nas instâncias EC2, ainda não é 100% utilizado em todo o ecossistema AWS, mas eu acredito que isso em poucos anos vai ser utilizado para todas as instâncias. E sem ser as instâncias mais modernas, né, o hypervisor que a AWS utiliza é esse chamado de Zen, né, ou Shen, né, depende aí do que você prefere pronunciar. O que é esse Shen, né? Ele tem dois tipos, ou Zen, né? Ele tem dois tipos utilizados pela AWS. O primeiro é o HVM, que é o chamado Hardware Virtual Machine, e o segundo é o PV, o Power Virtualization. A diferença entre eles é que é o modo como eles são, os recursos são gerenciados pela AWS. Você vai falar, caramba, Guilherme, nunca ouvi falar disso aqui. Qual a importância desse tópico para a prova? Eu quero chamar a sua atenção que é importante você saber que existe HVM e PV, e o HVM é o tipo que a Amazon mais utiliza, mas existe também o PV. Você precisa saber a diferença entre eles? Não, para as provas do nível Associate e do Cloud Practitioner você não precisa saber a diferença, mas claro, se você tiver interesse em saber a diferença, tem muitos artigos disponíveis e a própria Amazon explica pra gente como fazer isso, tá bom? Então, deixa aí em mente os principais modelos do on-premise que eu mostrei para você sem virtualização, o ambiente com virtualização e os dois tipos que a Amazon trabalha, HVM e PV. Aliás, ao criar instâncias EC2 na sua conta AWS, que a gente vai fazer nas próximas aulas, você vai ver que essas opções HVM e PV vão estar disponíveis para a gente lá no console, tá bom? Então, era isso que eu queria falar nessa aula e eu te vejo no próximo vídeo.